Olha só, o governador Romeu Zema saiu de um encontro com governadores de direita atirando contra o presidente Lula e exigindo o salvamento de empresas. Sem citar a China, o governador mineiro disse que ações do presidente, como a aproximação com países considerados inimigos dos Estados Unidos ou a criação de uma alternativa ao dólar, foram a causa do tarifaço. A esquerda respondeu dizendo que Zema não conseguiu nem negociar as dívidas de Minas Gerais quando Jair Bolsonaro, seu aliado, ainda era presidente, e muitos lembraram também que boa parte das exportações de Minas são para países do BRICS. A Edilene Lopes já está com a gente? Oi, Edilene, queria começar com você. Essa reunião aconteceu aí em Brasília, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, essa reunião dos governadores na casa do Ibanez Rocha, que é o governador aqui do Distrito Federal, aconteceu aqui em Brasília e os governadores tentam achar uma alternativa para o tarifaço, já que eles dizem que não foram chamados pelo presidente Lula para discutir um plano de contingenciamento. Mas eles avançam nessa questão. Como estão ideologicamente alinhados e eles são a favor da centralização do dólar como moeda principal para a relação comercial entre os países, ideologicamente, Lula está em uma outra parte dessa história, assim como China, assim como Rússia, querem moedas alternativas que possam fortalecer essas economias e tirar um pouco a hegemonia do dólar. Essas colocações deles são mais ou menos óbvias. Tem gente que fala, o Zema está errado, mas é o posicionamento ideológico do Zema. O Lula está errado, está arriscando o Brasil, mas é o posicionamento ideológico dele. Ambos ganharam as eleições e cada um pensa de uma forma. De jeito nenhum, Zema vai concordar com Lula e nem Lula vai concordar com Zema. Esse posicionamento da oposição da Assembleia Legislativa também é um posicionamento mais óbvio. Os deputados me procuraram ontem à noite, por volta das 10 da noite, querendo dar esse posicionamento, e o que eles dizem e que tentam apontar é uma incapacidade de Zema, segundo eles, de negociar o que diz respeito ao Estado, como, por exemplo, a dívida de Minas. É disso que a deputada Lohana, que é da oposição, está falando. E quando ela fala de adversários políticos, ela não cita nome, ela está falando que Rodrigo Pacheco e o governo federal tiveram que fazer um plano, um programa para poder renegociar a dívida de Minas, porque o governo do estado foi incapaz. Essa é a fala da deputada e cada um está fazendo seu papel. Oposição fazendo papel de oposição, Zema alinhado à direita, que é o campo ideológico dele, Lula mais à esquerda, e política é isso, né? Na hora de votar, se as pessoas estão concordando ou discordando de algum, tem que fazer uma reflexão em casa. Votei no Lula, o Lula pensa nisso. Votei no Zema, o Zema pensa aquilo. Não tem nada errado, cada um fazendo seu papel. Tem repercussão política negativa para tudo? Pode prejudicar o Brasil? Pode, mas é isso, né? O Brasil é diverso, os políticos também são reflexo da sociedade. E aí, William Travasso, bom dia para você. O Zema mais uma vez criticando o Lula, a oposição responde, enfim, essa confusão toda que a gente já está acostumado. Vamos lá, Júnior, bom dia, Júnior Moreira, bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Primeiro eu preciso fazer uma observação sobre o vídeo que o Zema gravou. Zema, você gravou um vídeo, fez as suas críticas, ok. E depois você ficou igual um 2 de paus parado e alguém gravando. Acho que o marketing da tua campanha, do governo, deve prestar mais atenção, né, na qualidade do conteúdo que você está disponibilizando, para além de alguns assuntos que são muito polêmicos, que prejudicam a sua imagem. Eu fiz uma crítica no Itatiaia agora ao Zema, questionando o que o governo tinha feito para o pequeno produtor, qual é o planejamento do governo do estado. E aí eu só preciso fazer uma observação que na semana passada ele se reuniu com, acho que mais de 150 empresários, né? E ele soltou aí a primeira ação anunciada foi a monetização do crédito do ICMS acumulado pelas empresas. O total de crédito será de 100 milhões por ano. Acesso será simplificado de forma a agilizar o socorro aos exportadores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Aí tem uma outra medida que é uma linha de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG, de 200 milhões com juros reduzidos, pagamentos em até 60 meses e carência de 12 meses e condições especiais de taxa de 0,9% ao mês, além de prazo de 60 meses para pagar, sendo 12 meses de carência. Ou seja, o governo está tentando fazer a sua parte. O que eu achei importante ontem é o seguinte, reunindo a turma, o Caiado, o Zema, e falando o seguinte, cobrando do governo federal, porque os estados, com essas medidas aqui, a gente é um paliativo, a gente não vai conseguir resolver. O que a gente precisa resolver é esse impasse, empacar igual uma mula, o governo federal está igual uma mula e não consegue negociar com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não quer falar, porque o Trump não vai falar. E a gente vai continuar nessa situação até quando? Em função de uma pressão política e ideológica? Me perdoe, senhores. A gente precisa, nesse momento, agir de forma técnica, porque a gente não pode sofrer com desemprego nesse país, com empresa fechando.
E o governo federal tem que acabar com essa palhaçada de ideologia. Se vocês querem transformar o país num modelo de sociologia, ok, problema de vocês, mas nós vamos pagar o preço? Ah, mas a população escolheu. A Edilene falou, a população escolheu o Lula, escolheu o Zema. Não, tudo bem. E o preço que a gente vai pagar o restante da população, a turma que não escolheu? Eu só acho o seguinte, a gente tem que pensar no nosso povo, cara. E eu tô preocupado com os reflexos desse tarifaço aqui, ó, daqui a 2, 3 meses, porque a gente vai pagar essa conta. E esses caras estão brigando no campo ideológico, pensando em campanha política. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Zema mais uma vez saiu atirando, fazendo vídeo e tal, a esquerda logo respondeu. Tem alguém certo nessa história? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. O WT não é daqui a 2 ou 3 meses, não. Já tem gente sofrendo impacto agora, né? Já tem fábrica fechando, já tem gente congelando aí investimento, o impacto é agora. Eu acho, né, concordo com você, acho que toda reunião dos governadores são importantes, discutir os temas, né, cobrar o governo. Agora eu fico me perguntando se os envolvidos nesse caso, né, eles querem realmente uma solução ou estão usando isso só para 2026, para aparecer para 2026. Porque eu acho que o que a gente está vendo hoje no cenário é o seguinte: o presidente Lula, que estava muito mal avaliado, né, que estava vindo uma rejeição muito grande, não conseguia desde o início do ano, mesmo colocando um marqueteiro como ministro, ele não conseguia sair das cordas, né? Estava apanhando e estava mal nas pesquisas. Ele percebeu que a questão da soberania nacional, que o ataque do Trump era uma forma de unir o Brasil, né? De conseguir recuperar nas pesquisas, como pelo menos ele parou de cair, né? Então, o Lula começou a usar isso politicamente. E aí ele devolveu provocações ao governo Trump, né? Ofereceu jabuticaba. No discurso dele ficou imitando o Eduardo Bolsonaro. Como é que ele imitava? O Trump, salva meu pai. A gente até ria dessa parte aqui, né? Ele ficou ironizando o tempo inteiro. Só que essa ironia que ajuda internamente a recuperar nas pesquisas, não ajuda a resolver o problema. E aí os governadores, que também não têm mecanismo para resolver o problema, vão em Brasília, tentam pressionar e usam também da política para atacar o governo, que está nas cordas. Então, todo mundo está pensando em 26, todo mundo quer melhorar nas pesquisas, todo mundo quer de alguma forma lacrar em cima do problema e pouca gente está buscando uma solução efetiva. Eu acho que a gente está sem caminho, sem alternativa. Fica uma lição para todos os políticos brasileiros que não dá para você, numa campanha eleitoral, chamar um presidente de outro país de nazista, né, como o Lula chamou o Trump, e depois no ano seguinte querer ligar para falar que vai conversar com ele. Porque realmente é difícil. O Xi Jinping discorda muito do Trump, né? Aposto que o Macron na França discorda, e na União Europeia tem vários críticos ao Trump. Nenhum deles chamou o candidato de nazista. Isso interdita o debate. Então o que eu tô vendo no Brasil é que tá todo mundo puxando a sardinha pro lado e pouca gente efetivamente tentando resolver o problema. Quem vai sofrer, quem já está sofrendo, é o povo com queda de investimento, falta de fechamento de emprego, e a gente não tem caminho para sair disso. Ô Rita Mundinho, Zema mais uma vez fez um vídeo criticando o Lula, a oposição respondeu prontamente. E aí, essa história toda? Bom dia para você. Pois é, Júnior, os políticos estão se distanciando cada vez mais da realidade da população. Então, o que existe? Como é que uma economia funciona? Como é que uma economia gira? Então você tem que as empresas têm que organizar os fatores de produção e produzirem bens e serviços. Para isso, contratam as pessoas, remuneram as pessoas. Aí você tem um mercado. As pessoas com a renda, elas acessam esse mercado, consomem. E nós temos dois mercados, o mercado interno, o mercado externo. Só que o mercado externo, ele é muito do mercado interno. E aí, a minha teoria, eu repito ela aqui, nós estamos passando por uma revolução socialista com o nome de democracia. O presidente Lula não quer resolver o problema. Esse plano de contingenciamento, vamos ajudar o trabalhador, vamos ajudar as pequenas empresas, isso é narrativa. Vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar a população a resolver o problema e não passar a mão no extintor de incêndio e ficar fazendo discursinho daqui, discursinho dali. Aonde está a diplomacia? O que a gente tem visto nos últimos
últimos dias é o Lula cada vez mais de camisa vermelha, cada vez mais falando que ele saiu da prática da Revolução Socialista com nome de democracia, ele saiu do discurso e está na prática. Camisa vermelha dizendo que é cada vez mais esquerdista, que é cada vez mais socialista. Disse isso também na posse do novo presidente do PT, falando que o sonho de um governante é conduzir o país ao socialismo. Tem que perguntar para a população. E fazendo isso, ele tem se transformado no contraponto ao Trump em nível mundial. A China está usando o Lula, a Rússia está usando o Lula, a Índia até que os dois deram as mãos ontem. Mas o que nós temos visto nos últimos dias é o Lula sair daquela revolução socialista silenciosa e assumir o discurso na prática. E isso vai de encontro a tudo aquilo que o Trump não quer ouvir, porque o Trump sabe que o Brasil é a maior democracia da América Latina, que o Brasil é a maior economia da América Latina e que essa maior economia e essa maior democracia está se alinhando à Rússia, à China, à Índia e querendo usar o BRICS. O Lula se transformou no porta-voz do BRICS, como se o BRICS, que é um ajuntamento de países, não é um bloco econômico, não é nada, como se o BRICS fosse resolver o problema do Brasil, como se o BRICS fosse capaz de recuperar mercados para que o Brasil coloque os seus produtos. Não é assim que a banda toca. E nós vamos pagar um preço alto, porque os Estados Unidos são os maiores investidores do mundo, os Estados Unidos têm a tecnologia de ponta do mundo e são, sim, a hegemonia no mercado financeiro. Nós vamos perder investimento, nós estamos perdendo muita coisa e vamos ver isso ao longo do tempo se o presidente Lula insistir em ser o contraponto ao Trump. E vou falar mais. Nós tivemos recentemente os acordos com a União Europeia, com o Japão, que vão investir milhares de dólares nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão arrecadar 300 bilhões com as tarifas e está todo mundo conversando com o Trump, a China, a União Europeia, o Japão e o Brasil faz uma carta para a OMC, para um organismo que está fechado desde 2019, que não julga nada, que não resolve nada. É muito triste o que está acontecendo e a gente não está tendo a dimensão do que vai acontecer daqui para frente. Vamos piorar muito em termos de economia e relações internacionais.